É a minha intenção esta manhã falar-vos sobre algo que é muito importante. Tudo o que nós falamos aqui é muito importante porque é da Palavra de Deus. É da Palavra de Deus que nós estamos a falar e, portanto, é muito importante. Mas, particularmente, aquilo que eu quero falar esta manhã é muito importante para todos vós. Porque se prende-se com a necessidade de todos nós termos um bom entendimento das Escrituras relativamente ao que Deus quer que façamos neste presente momento. Ao longo do tempo da minha carreira cristã, eu tenho falado muitas vezes sobre este assunto e tenho abordado as coisas de perspectivas sempre um pouco diferentes, vistas as coisas de ângulos diferentes. Eu penso que é muito importante nós fazermos abordagens de ângulos diferentes, porque às vezes aquilo que de um ângulo não é muito claro, de outro ângulo se calhar é mais claro. Isto acontece assim na vida, na perspectiva de coisas que nós vemos. Por exemplo, estou-me a recordar de vários episódios que todos vocês também têm conhecimento de alguém estar a olhar para um determinado objeto e esse objeto, no ângulo que o estão a ver, parecer uma coisa, mas depois se mudarem de posição e o analisarem de outro ângulo, já vos parece outra coisa. E às vezes é importante vermos vários ângulos para percebermos que objeto realmente é. Isto é muito importante. Eu podia-vos dar vários exemplos, mas eu penso que só esta generalidade que eu dei dá para perceber que de facto há situações na vida em que é importante vermos as coisas de diversos ângulos. Eu gostava de dizer, por outro lado, eu gostava de dizer que este assunto é um assunto que recorrentemente eu tenho falado dele, mas julgo que não as vezes suficientes. Ainda que o tenha repetido por diversas vezes, não o tenho feito pelas vezes suficientes. E digo isto com base nas Escrituras. E eu começaria por citar o que o apóstolo Paulo disse. Eu cito, vocês ouvem. Eu tinha um PowerPoint que eu preparei em casa para vocês acompanharem, mas acontece que eu esqueci-me da pena em casa e não há PowerPoint para ninguém e, portanto, não podem ver aquilo que eu tinha preparado. Mas isso também não é importante. O importante não é o PowerPoint. O importante é, de facto, o conteúdo daquilo que vocês vão ouvir. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim no versículo 1: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. E depois ele diz assim: Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Há aqui dois pensamentos muito importantes. O primeiro é que ele fala aqui na alegria e ele diz que quer que vocês se regozijem no Senhor, e nessa perspectiva também ele diz: Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Porque é segurança para vós. O repetir as verdades, o falar continuamente das verdades, é de facto de suma importância. Não é algo que eu estou a fazer, é algo que eu devo fazer, é algo que Paulo fez. Isto por diversas razões. A primeira, latente logo naquilo que ele diz, é porque é uma segurança para vocês. Há coisas, eu vou-vos, sei lá, qual é a melhor ilustração que eu vos posso dar? Eu, como todos vocês, andei na escola, e na escola ouvi os professores falarem, e muitas vezes os professores repetiram os mesmos conceitos, os mesmos princípios, as mesmas matérias, eles muitas vezes repetem, e às vezes eles falam da coisa uma vez, e nós não estamos a perceber nada daquilo, não estamos a ver nada daquilo. E quando eles repetem, às vezes de repente faz-se o clique e nós, é isto, e ficamos contentes, estamos a perceber o que não estávamos a perceber antes. E daí que é importante a repetição. O apóstolo Paulo utiliza muito o sistema da repetição. Ele está a ensinar as mesmas coisas, porque diz ele, é segurança para vós. E é segurança porque também nós nos esquecemos facilmente, porque às vezes até no momento estamos a perceber muito bem como a coisa é, mas depois o tempo passa e já não sabemos. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, lá na Marinha, e não só, em todo o lado, temos diversas ações de formação para o pessoal, e há pessoal que vai receber formação sobre uma determinada área. E então há um ministrante que está a ministrar-lhes essa formação. E essa formação é dada. E passado algum tempo, se a pessoa não utilizar aquilo, se a pessoa não fizer uso daquilo, passado algum tempo, ela já esqueceu. E ela está a precisar de uma nova reciclagem. Está a precisar de ouvir outra vez.
Porque, então a repetição é segurança. É segurança porque nós esquecemos facilmente, porque nós não apreendemos à primeira muitas vezes, porque esquecemos facilmente e portanto, por estas razões, isto é importante. O apóstolo Pedro, na primeira carta dele, e eu também cito aquilo que ele disse, sabem o que é que ele disse? Ele utilizou o mesmo princípio, ele diz assim, amados, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais... onde é que está? E agora perdi-me. Desculpem lá, não é aqui. Eu marquei lá o sítio, mas já não sei onde é que isso está escrito. Já está. Eu no capítulo 1, isto é o que faz andar a navegar à vista e não ter apontado. No capítulo 1 e no versículo 12 ele diz assim, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E se há palavra adequada à nossa necessidade é esta. Ainda que estejais confirmados na presente verdade, eu não, diz ele aqui, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais. Mas eu direi até que alguns de vocês não sabem. E alguns de vocês sabem mal. E alguns de vocês já se esqueceram. E alguns de vocês precisam de estar seguros. E sinto que alguns estão inseguros. E não têm segurança. E é por causa disso que eu vou falar o que vou dizer. Repito, às vezes ver as coisas de um ângulo diferente pode nos ajudar a perceber melhor. Eu vou tentar apresentar-vos inicialmente apenas um pensamento de um ângulo que habitualmente se calhar não o tenho feito. Fiz por escrito recentemente, mas que eu me lembre do ponto de vista oral, nunca o fiz. Também tenho pena que muitas das coisas que eu tenho falado ao longo dos tempos, desde que o Senhor me mostrou estas verdades, não tenham sido gravadas. E também lamento que muitas das coisas que eu escrevi sobre o assunto ao longo dos tempos não tenham ficado registadas. Mas, graças a Deus, por aquelas que vão sendo registadas, nomeadamente esta que agora vai aqui sair. Aquilo que eu vos quero falar esta manhã tem a ver com algo que nós ouvimos habitualmente assim. Mas Jesus não mandou fazer isto? E vou citar uma frase que ainda recentemente me disseram. Devemos simplesmente ignorar os mandamentos de Jesus? Se Jesus mandou, por que não fazemos? Isto é um argumento tipo bomba atómica, aparentemente. Mas também pode ser uma granada que cai e não explode. Que é o caso. Mas, à partida, parece tipo bomba atómica. Carreguei para mim o botão da bomba atómica. Aparentemente parece, para muita gente. É um argumento, à partida, forte, de peso, esmagador, sem resposta. Não é verdade. E eu quero-vos falar sobre isso. Eu quero-vos falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Mais do que sobre doutrina, eu quero-vos falar sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo que muitos não conhecem bem. E daí que é muito importante aquilo que eu vos quero falar esta manhã. E tenho pena que os professores da escola dominical, parte deles, não estejam aqui, mas é um desafio para eles. Porque eles também, para ensinarem devidamente as crianças, não podem perder isto de vista. Que Jesus comunicamos nós. Que Jesus apresentamos nós. Que Senhor Jesus Cristo é que devemos apresentar, comunicar. Esta questão, devemos simplesmente ignorar os mandamentos de Jesus? Então Jesus mandou e nós não fazemos. De toda a panóplia de mandamentos que o Senhor mandou quando estava cá na terra, há um que desponta. E que é nessa relação que esta frase surge. Jesus não mandou batizar? Por que é que nós não somos batizados se Ele mandou batizar? Estão a ver a força do argumento? Bem, eu não vou falar sobre a questão do batismo, não é isso que eu quero falar, mas também ajuda a perceber.
Como é que... Isto é difícil, sabe? Isto é muito difícil. Deixai-me apresentar a coisa neste ângulo. De facto, o Senhor Jesus Cristo mandou batizar. Em primeiro lugar, Ele mandou batizar quem? Isto é logo muito importante. Mandou batizar quem? A ti? A mim? Ele mandou batizar algum de vocês que está aí? Ele mandou batizar os 12 apóstolos. Ponto. Ponto. Ponto final. Ok? Lendo a passagem, vendo lá quem é que Ele mandou batizar. Em que contexto é que Ele mandou batizar? Depois de ressuscitar, andou 40 dias com os discípulos e disse-lhes: ide e batizai as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19, 20, 21. Ide e batizai as nações. O Senhor mandou ir batizar as nações. Mandou-os ir batizar as nações. A minha pergunta é: eles foram? Não. Eles nunca saíram das cercanias de Israel. Claro. Alguém que prova o contrário na Bíblia? Não há provas do contrário. Quando mais tarde o Senhor chamou um outro apóstolo, que é o apóstolo Paulo, a Bíblia diz claramente que Deus o enviou às nações, aos gentios, que são as nações. E a Bíblia até disse que Deus lhe disse, foi o Senhor que lhe disse a ele, que ele seria o apóstolo dos gentios. Então aqui surge logo aqui uma questão. Então o Senhor mandou os 12 ir às nações e eles não foram. E é o apóstolo Paulo que vai às nações. O que é que se passa aqui? Quando o Senhor salvou Paulo, deu-lhe uma série de revelações e ele foi comunicar o evangelho que pregava entre os gentios aos 12 apóstolos. Gálatas capítulo 2 fala acerca disso. E eles, quando ouviram Paulo expor-lhes o evangelho que pregava entre os gentios, que era diferente do que eles pregavam entre os judeus, porque eles pregavam o evangelho do reino e ele pregava o evangelho da graça, por isso é que ele estava a expor o evangelho a quem já era crente, mas desconhecia esta novidade. Eles viram, eles compreenderam o que Paulo estava a dizer, e diz Gálatas capítulo 2, que apertaram as mãos em concórdia, acordando e concordando com o que Paulo dizia. E decidiram: Paulo, tu vais às nações, aos gentios. Está em Gálatas capítulo 2. Leiam do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Depois, agora aqui não. Depois leem em casa. Está gravado, depois podem ouvir de novo e depois param, fazem um pause. Deixa lá ver se é verdade o que ele está a dizer. E vão lá confirmar. E eles decidiram assim: Paulo, ok, decisão dos 12. Lembram-se que o Senhor Jesus Cristo tinha dito a Pedro: tudo o que ligares na terra será ligado no céu? Aquilo que eles estavam a ligar na terra ia ser ligado no céu. Paulo, tu vais às nações, nós vamos circunscrever, limitar o nosso ministério a Israel. Aqui surge uma pergunta: então o Senhor não os mandou ir às nações? Porquê é que eles tomaram a decisão de não ir às nações e dizerem: Paulo, tu vais às nações, o Senhor disse-nos a nós para irmos, mas nós dizemos de facto: és tu que vais. Como é que eles podiam dizer isto se não tivessem percebido claramente que o Senhor tinha aparecido a Paulo e tinha mudado o programa e tinha dito: Paulo, tu vais às nações? Coisa curiosa. Ambos foram mandados às nações. E de batizar as nações, disse Jesus aos 12, disse o Senhor Jesus aos 12, não gosto de dizer Jesus, disse o Senhor Jesus aos 12, e a Paulo enviou às nações também. Mas agora notem, enquanto que aos 12 disse: ide e batizai as nações, Paulo diz: eu não fui enviado a batizar. Está claro? Acho que, visto desta perspectiva, é uma outra forma de ver a coisa, nesta perspectiva. Vejam bem, ambos enviados às nações,
Uns foram enviados para batizar, Paulo foi enviado às nações, e ele diz assim, a mim, ele não me enviou a batizar. Ok. Tendo dito isto, para começar, eu gostava de dizer, e eu tinha uma imagem que era muito expressiva, tenho pena de não a ter aqui, que é uma imagem de reprovação, para dizer o seguinte, esta pergunta, devemos simplesmente ignorar os mandamentos de Jesus, parece uma bomba atómica, não é? Assim, quem argumenta daquela maneira, já não tenho mais argumentos, estou arrumado. Não estou arrumado, não. Vamos olhar para a Bíblia com atenção. Esta pergunta, quem a faz para dizer, não, temos que batizar, o batismo na água está em vigor, Jesus mandou batizar. Esta pergunta, quem a faz, reprova a própria pessoa que a faz. Quem argumenta desta maneira, ela própria é atingida, deixai-me dizer esta linguagem, pelo bumerangue que lança. Sabe o que é o bumerangue? É um instrumento australiano que se lança para a frente e aquilo volta para trás. O próprio. Portanto, este dardo que ela lança, pensando que com ele venceu, é atingido por ele próprio. Como a própria pessoa que diz que devemos dar atenção aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, não cumpre os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Que autoridade tem um indivíduo para me dizer uma coisa destas, se ele próprio, que me diz que eu devo cumprir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, mas só está a falar de um, ou de dois ou três, quantos forem. Há uma série deles que o Senhor Jesus Cristo mandou e que ele ou ela não cumpre. Então, e os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo mandou e que eles não estão a cumprir? Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo mandou fazer coisas que aqueles que falam nestes termos parece que se esquecem, fazem-se esquecidos. É o termo, fazem-se esquecidos, mas a mim não põem os dedos nos olhos. Porquê é que não as cumprem? Porquê é que não as fazem? Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo mandou quem o seguisse vender tudo. Tudo. Fazem isso. Ele não mandou. Então, a pergunta é, devemos simplesmente ignorar os mandamentos de Jesus, como dizem? E alguns dizem assim, o Senhor Jesus Cristo só disse isso a um jovem rico. Aí foi. Curioso. No mesmo contexto em que ele diz isto ao jovem rico, não é? Os discípulos, os 12 que estavam presentes e ouviram a conversa entre o Senhor e o jovem rico, depois daquilo acontecer e do jovem rico se recusar a vender tudo e foi cabisbaixo embora, porque não quis vender tudo, os 12 viraram-se para o Senhor e disseram-lhe assim, e nós, Senhor, e nós? Nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Afinal, não foi só o jovem rico que vendeu tudo. Os 12 também deixaram tudo. E se nós formos continuar a analisar as Escrituras, que agora não tenho tempo, nós vamos ver que tão longe quanto Atos dos Apóstolos, já depois do Senhor Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, já depois do Senhor Jesus Cristo ter andado aqui 40 dias, já depois dele ter ascendido, antes da conversão do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 e em Atos dos Apóstolos no capítulo 4, nós lemos que todos tinham tudo em comum. Porque todos, vendendo o que tinham, entregavam o que tinham e que tinham vendido aos pés dos apóstolos e tinham tudo em comunidade. E houve um casal que quis furar o sistema, que foi Ananias e Safira, e quiseram enganar os apóstolos, dizendo que tinham vendido tudo, que era o que todos tinham que fazer, mas só venderam, venderam, mas guardaram parte da venda para eles, sem que ninguém soubesse, pensavam eles, e só entregaram metade da venda, e foram fulminados com a morte. Eu não tenho tempo para falar mais acerca disto, porque isto é um assunto só de si, dava para quase uma mensagem. Ele mandou curar os enfermos. Vocês curam os enfermos?
Essas pessoas que argumentam daquela maneira, então Jesus não mandou curar os enfermos? Mandou. Estas passagens estão... o vender tudo está em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 14, temos isto tudo, que agora estou a referir. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Ele mandou curar os enfermos. E alguns vêm com umas histórias, que quando o enfermo não é curado é porque não tinha fé. Não tinha quê? Então, mas o coxo que estava à porta do templo e foi curado, tinha fé? Ele até estava a pedir, era uma esmola. Ele não estava a pensar na fé. Ele não estava a pensar na parte espiritual. Ele apenas estava à porta do templo, porque era um local estratégico, que passavam ali os religiosos. Assim, olha, boa coisa. Eles, os religiosos vão aqui passar, vão-lhe pedir uma esmola e eles, pessoas religiosas, não vão dizer que não. Era estratégico. Pediram, ele pediu prata e ouro. Ele até nem pediu para ser curado. Ele até só pediu dinheiro. E os apóstolos o que é que disseram? Olha, não temos aquilo que tu nos pedes. Estás-nos a pedir dinheiro, a gente não tem. Não tem porquê? Eles não tinham vendido tudo. As pessoas esquecem-se do que o Senhor Jesus Cristo mandou. E esquecem-se também que o Senhor Jesus Cristo mandou, e a quem Ele mandou, eles cumpriram e obedeceram. Coisa que eles não fazem. Mas querem vir a mim dizer para eu fazer é aquilo que eles não fazem. Não tenho prata nem ouro, disse Pedro. Mas o que não temos prata nem ouro, disse Pedro, que é com João. Mas o que nós temos, nós damos. Olha, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O Senhor Jesus Cristo não mandou curar os enfermos, eles curaram. Meus amigos, há muitos enfermos aí pelos cantos das ruas, nos hospitais, nas casas de albergue, etc. É muito fácil. O Senhor Jesus Cristo mandou, vão lá. Nem precisam de ir muito longe. Está lá muita gente a precisar de ser curada. E não me venham com histórias. Porque o que nós lemos nos Evangelhos é que nós encontramos cidades inteiras, como Cafarnaum, de uma noite para o dia seguinte, toda a cidade ficou sã. Porque todos os enfermos foram curados. Todos. Ele não mandou ressuscitar os mortos. Ressuscitar os mortos. Onde é que eles estão? Os cemitérios estão cheios de gente. E os que dizem que obedecem ao que Jesus manda, então não obedecem a isto? Ele mandou não levar saco ou mala de viagem nas suas deslocações. Ele disse, não leveis alforjes para o caminho. Alforjes quer dizer o saco, a mala de viagem. O saco de viagem, a mala de viagem. Bem, eu bem os vejo, os tais que dizem que a gente deve obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, eles deslocam-se para trás e para a frente e lá levam a sua malinha e o seu saco. Bem, e onde é que está a obediência? É só um pequeno parênteses. Eles esquecem-se que quando o Senhor deu este mandamento, aquilo funcionava. Porque, não tendo dinheiro, não é? Quando chegasse a altura de precisarem de dinheiro, o Senhor supria. Ó Pedro, nós temos que pagar impostos a César, como tu sabes. Vais ali à boca daquele peixe, vais encontrar 2 estáteres. Olha, um é para pagar o teu imposto, outro para pagar o meu. Estão a ver? O Senhor supria. Portanto, eles não tinham que estar preocupados com o dinheiro. Ó Senhor, está aqui uma grande multidão, estão cheios de fome. Veja o que nós temos, o que é isto para tanto. E como é que vamos comprar coisas para esta gente toda? Não havia problema. O Senhor multiplica os pães e os peixes. Outra coisa curiosa. O Senhor aos 12, inicialmente, mandou-os ir só à casa de Israel, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não mandou isso. E eles fazem. Eu não resisto a que vocês leiam, por favor, em Mateus capítulo 10. Eu quero que vocês leiam, por favor, Mateus capítulo 10. Porque há pessoas que acham que isto é tudo a mesma coisa, não é? E quer dizer, só é a mesma coisa para quem anda mesmo a dormir. Porque para quem anda atento isto não é a mesma coisa. Em Mateus, no capítulo 10, notem o que nós lemos.
Portanto, tudo isto está no capítulo 10, nos primeiros versículos. O versículo 9 diz, o versículo 8 diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. O versículo 10 diz para eles não levarem, o 9 diz para não possuírem prata nem ouro, nem alforjes para o caminho, como eu disse. E no versículo 11 lemos assim: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, reparem que o Senhor está a mandá-los pregar. E diz assim: quando vocês forem pregar, e até disse o que é que eles deviam pregar, que não é aquilo que eu prego, porque o que eles deviam pregar é chegado o reino dos céus. Esta era a mensagem, e eu não prego isso. Eu prego que Jesus morreu pelos pecados das pessoas e ressuscitou. Isto é uma boa notícia que eu tenho para as pessoas. É o Evangelho da Graça, que eles pregavam o Evangelho do Reino, que fala do reino, é chegado o reino dos céus. E quando o Senhor os mandou pregar, de qualquer das maneiras eles tinham que pregar, de qualquer das maneiras eles tinham que ir às casas das pessoas, falar do que tinham que falar. Lemos assim, curiosamente, no versículo, eu já me perdi, versículo 11: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Isto é Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça que é enviado a pessoas indignas como eu. Já repararam o elemento da dignidade no Evangelho do Reino? Que é associado às boas obras que nós vemos sempre associadas ao Evangelho do Reino? Que é associado a esta frase do Senhor Jesus Cristo, bem célebre, que diz: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não entram no reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder. O apelo à dignidade é muito forte. Todos vocês que estão aqui seriam indignos. E eu, começando por mim. Mas eis que o Evangelho da Graça que hoje está a ser pregado é para pessoas indignas como eu e vós. E é para todos, indistintamente, sem exceção. Só um cego é que não vê isto. Mas não há nada como a gente chegar lá e dizer assim: olha, tá, de facto está lá. Como é que explicam isto? O Senhor Jesus Cristo não mandou fazer isto? Vocês vão a uma casa, se a casa for indigna, vão-se embora. Olha, não se pode pregar o Evangelho, por exemplo, já para não falar em mim, não é? Que eu considero-me indigno. Mas ainda haja alguém, pode haver alguém que ainda acha que eu tenho alguma dignidade. Eu tenho a consciência que não tenho. Nenhuma. Mas vamos falar de casos extremos. Seguindo o que o Senhor Jesus Cristo disse, não se pode ir pregar o Evangelho a certos sítios. Bem, continuando. A minha pergunta é: fazem isso que o Senhor Jesus Cristo mandou? Não fazem. Não há nada pior, e aqui eu tinha uma outra imagem, que agora não tenho. Não há nada pior que uma contradição. Eu podemos mostrar um sinal de trânsito. Às vezes há coisas curiosas que aparecem aí, as pessoas até captam essas imagens. Um sinal de trânsito curioso é um sinal triangular, não é? O sinal de perigo, triângulo, que é o sinal de perigo, a partida. E tem uma seta para cima e tem uma seta para baixo. Mas aquilo, nas circunstâncias aquilo é uma contradição. Só podia ser uma coisa ou outra. Eu não tenho como mostrar porque não trouxe. Ou se quiserem, não sei explicar, é difícil. Pronto, não interessa, a imagem não interessa. O que interessa é a contradição. E o que é que eu quero dizer sobre isso? E com isto, já me estou aqui, desculpem lá. Isto das tecnologias é complicado. Bem, mas eu já me ressituei. Não há nada pior do que viver uma contradição. Viver uma contradição, não há nada pior do que isto. E, portanto, além de eles viverem uma contradição, os que defendem tais coisas, os que defendem, por exemplo, o batismo na água hoje, vivem uma enorme contradição. E não há nada pior que viver uma contradição. Porque dizem uma coisa e não fazem. Dizem que o Senhor Jesus Cristo mandou é importante, mas pelos vistos não é importante, porque eles não fazem o que Ele diz. Só fazem aquilo que lhes apetece, e ainda por cima fazem mal.
Eu até nem fui por aí, mas podia ir. A passagem que diz que o Senhor Jesus Cristo mandou-os batizar com água, por exemplo, que é uma outra parte que está... Sabem que o que o Senhor mandou, naquela altura, está dividido em 5 sítios. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João, está em Atos. O que eu vos citei de batizar as nações está em Mateus, mas em Marcos, sobre o ir de batizar as nações, também está lá escrito. E por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguir-se-ão aos que crerem. E sabem qual é um dos sinais? Falar línguas. Então como é que é? Mas não falam línguas. E depois vêm alguns e dizem, não, mas há indivíduos que falam línguas. Falam o quê? Eles mandam missionários para todo o mundo. Os missionários deles têm que ir para uma escola a aprender línguas para irem falar às pessoas com quem vão falar. Porque senão não conseguem comunicar com elas. Ou pensam que chegam lá e falam russo, sem nunca ter estudado russo. Ou pensam que vão falar não sei o quê, que língua for, sem a terem aprendido. Mas aqui, quando isto estava em vigor, eles falavam russo, e chinês, e árabe, e qualquer que fosse a língua, eles falavam as línguas todas, sem ir para nenhuma escola. O que eles dizem que falam e que chamam línguas é... Ninguém entende. Nem nós, nem ninguém. Este assunto é muito importante. Vocês estão a ver porque é importante o que estou-vos a dizer. Bem, mas continuando. Podia dizer muitas mais coisas sobre isto, mas quero avançar. Porquê é que querem obedecer ao Senhor em Marcos 16 quanto ao batismo na água e desobedecem ao seu mandamento na mesma passagem, por exemplo, para curar? É uma boa pergunta. Mas continuando. Sabem porquê que não fazem isso? Se eles pudessem, eles faziam. Mas não podem. É impossível. Há coisas que é impossível. Sabem que já houve alguns crentes sinceros na história que tentaram, por exemplo, ter tudo em comum. E aquilo não dá resultado. Não funciona. Pois é. Nestas mesmas instruções, o Senhor disse assim, por exemplo, se 2 de vocês concordarem sobre uma coisa e pedirem ao vosso Pai, Ele faz. Eu tenho a certeza que há aqui mais do que 2 que concordamos sobre a mesma coisa para que o Senhor faça. Acham que Ele faz porque a gente concorda? Já temos concordado sobre várias coisas e o Senhor disse não. Eu podia falar muito ao longo desta linha, não posso falar neste momento, porque não tenho tempo também, mas já há mais coisas. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, é uma pessoa que se convertia na altura, isto era recorrente, a pessoa convertia-se, sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo dizia? Dizia assim, vai e apresenta-se ao sacerdote, vai ao templo, vai lá ter com o sacerdote e apresenta-lhe uma oferta. Eu pergunto àqueles que se convertem hoje e que dizem que querem fazer o que o Senhor manda, se eles quando se convertem também vão se apresentar aos sacerdotes judaicos. E também vão lá apresentar a oferta respectiva. Então não é para fazer o que o Senhor manda? Mas o Senhor, alguns mandam fazer isso. Mas mais. Mateus capítulo 23, versículos 1 e 3, muito rapidamente. Mateus 23, 1 e 3. 1 a 3. Mateus 23, 1 a 3. Diz assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais que em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam. Uma coisa importante, sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer? Façam tudo o que Moisés mandou. Guardem a lei. Ouviram o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Guardem a lei. Façam tudo o que os escribas e os fariseus, que estão sentados na cadeira de Moisés, que têm autoridade mosaica, que ensinam a lei, façam o que eles mandam.
E eu pergunto, esses tais cumprem a lei? Praticam a lei? Obedecem rigorosamente ao que o Senhor Jesus Cristo mandou? Observai, pois, e praticai tudo. Ouviram o que o Senhor Jesus Cristo disse? Tudo o que está na lei. Para aqueles que andam distraídos, eu cito, quando o Senhor Jesus Cristo mandou os 12 batizar as nações, lembram-se? Ide e batizai as nações. E eu depois até disse, Paulo foi também às nações, mas não para batizar. Lembram-se? Sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo disse-lhes a eles, quando os mandou às nações? Disse-lhes assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é que ele mandou? Guardar a lei. Isto é muito lindo de se ir batizar porque Jesus mandou, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo, quando mandou batizar, não ficou por aqui. Ele disse para eles ensinarem as pessoas que batizavam a guardar tudo o que o Senhor mandou. Estão a ver? Isto mais claro que isto, eu não sei se é possível ser mais claro do que isto. Mas continuando. Eu vou-vos citar o que o apóstolo Paulo, noutro contexto, que pode ser aplicado, que nem uma luva aqui, disse um dia aos judeus daquele tempo, em Romanos capítulo 3. Ele disse assim, em Romanos 2. Tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Esses que dizem, é preciso fazer o que o Senhor mandou. E eu pergunto-lhe a ele, tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E eu posso acrescentar, tu que dizes que não se deve ignorar os mandamentos de Jesus, ignoras? Ok? Estou quase a terminar, vou já terminar. Eu tinha aqui uma outra imagem que eu gostava de apresentar, que é uma imagem que reflete o esquecimento. É assim como o indivíduo põe a mão na cabeça, tipo esquecido. Estão a ver? E com ar de esquecido. Parece que anda muita gente esquecida. E há alguns que se esquecem de algumas coisas que estão escritas. E vou-vos dizer algumas delas. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 15, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, que é dos judeus, de Israel, foi ministro da circuncisão, notem bem o que está lá escrito, por causa da verdade de Deus, para se confirmasse as promessas feitas aos pais, aos patriarcas do Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Ele não foi ministro dos gentios. Ouçam bem, não fui eu que escrevi, está aqui escrito. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. E quando diz foi, está-se a referir ao passado. Atenção. Quando ele estava cá na terra. Agora tomem atenção. Esquecem-se os tais também, que está escrito em 2 Coríntios 5,16. Vão lá ver, se faz favor, eu quero que vocês vejam essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 16. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 16. E o que é que está escrito? Está escrito assim. Assim que, daqui por diante, são palavras do apóstolo Paulo. Atenção que isto é muito importante saber quem está a falar e a quem está a falar e o que é que está a dizer. E quem está a falar é Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz: assim que, daqui por diante, o que quer dizer que para trás não era assim, era daquele momento em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já
não o conhecemos deste modo. Tão clara a palavra de Deus. Nós já não conhecemos Cristo segundo a carne. Cristo segundo a carne, de facto, mandou fazer aquilo tudo que Ele mandou fazer. Segundo a carne, Ele estava a ministrar ao seu povo, carnal, no bom sentido. Na terra, o Senhor Jesus Cristo ministrou ao seu povo terreno, à nação de Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo depois subiu à glória onde agora está. E agora na glória está a ministrar ao seu povo celestial, que é a igreja. E as regras são diferentes. E as coisas começaram a ser diferentes com a conversão do apóstolo Paulo. E Paulo está aqui a dizer, já não conhecemos Cristo segundo a carne. E alguns querem nos levar para Cristo segundo a carne. E querem que nós obedeçamos ao que Cristo disse segundo a carne. Esquecendo-se os tais, isto faz parte do esquecimento, que Ele agora na glória continua a mandar, dá instruções. E as instruções que Ele dá, da glória, não são compagináveis com as instruções que Ele deu quando estava na terra. Eu não tenho tempo, evidentemente, para falar sobre tudo isto, mas quero dizer o seguinte. Romanos 3:21. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? Diz assim. Romanos 3:21. Diz ele assim. Mas agora, e fixem a palavra agora, não antes, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Agora, a justiça de Deus manifesta-se, diz ele, sem a lei. Agora não é preciso lei. Agora não é preciso observar o que a lei diz. Não interessa quem é que está na cadeira de Moisés, porque quem está na cadeira de Moisés está deslocado. Agora a justiça de Deus se manifesta sem a lei. E o apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,14, eu cito, porque o tempo urge, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E na mesma carta, no capítulo 5 e versículo 14, ele diz, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Isto é sério. Isto é muito sério. Parece que alguns se têm esquecido, portanto, estou a ver pontos, Cristo era ministro da circuncisão, parece que se esquecem disso. E por isso se compreende porquê aquelas instruções em relação à nação de Israel. Parece que muitos se têm esquecido que agora já não conhecemos Cristo segundo a carne. E parece que alguns se têm esquecido, ou se calhar nunca repararam. Diz assim o apóstolo, se é que tendes ouvido, se calhar alguns não ouviram, a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Efésios 3:2. Sabem qual é o problema das pessoas? É andarem a ler muitos evangelhos, que é Cristo segundo a carne, e não lerem as epístolas, que é Cristo glorificado, e as instruções que Ele dá. Não estou a dizer que não devemos ler os evangelhos, não me interpretem mal. Já sei que depois há pessoas que pegam nisto, que eu falo assim uma afirmação fora do contexto e querem extrapolar dali. Toda a Escritura é divinamente inspirada e toda ela é proveitosa para ensinar, a redarguir, instruir em justiça. E, portanto, toda ela é preciosa. Houve até alguém que um dia até, não sei quem é que fez isso, que teve o cuidado disso, que eu até prego mais do Velho Testamento do que do Novo Testamento. E ainda agora, durante meses, anos, eu estive a dedicar-me ao Velho Testamento, a ler o Velho Testamento, a estudar o Velho Testamento. Mas uma coisa é toda a Bíblia ter lições para nós mesmo nos Evangelhos, preciosíssimas. E outra coisa é dizer assim, isto diz respeito a mim. O Senhor Jesus está aqui a mandar fazer isto, tem que fazer isto. Cuidado. E portanto, eu quero vos dizer o seguinte. O Senhor Jesus Cristo, quando subiu ao céu, como eu disse há pouco, voltou a falar, eu voltou a dar instruções. E as palavras do apóstolo Paulo, nas suas cartas, são mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo não está a dizer aquilo da cabeça dele. E tanto que é assim, que um dia, houve pessoas na época, que puseram em dúvida que aquilo que o apóstolo Paulo dizia, fossem mandamentos do Senhor. E ele teve que falar acerca disso. Sabem o que é que ele disse? Vou citar. Disse ele assim. Mas antes disso,
Eu posso dizer isso, depois digo outra coisa. Diz ele assim, e onde é que isso está escrito? Segundo aos Coríntios 13:3, diz ele assim, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Cristo fala em mim. E portanto aquilo que eu estou a dizer é o que Cristo diz. E Cristo a falar em Paulo é um Cristo glorificado, porque Paulo não o conheceu na carne. E as pessoas esquecem-se disso. E a não se agarrar àquilo que o Senhor mandou fazer quando estava na terra, esquecendo-se daquilo que o Senhor mandou fazer quando está no céu. E é por isso que lemos Paulo dizer coisas como estas. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,15. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele também diz assim, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Que isto fique claro. E ele também diz, vemos, já não conhecemos Cristo segundo a carne, e posso dizer, acrescentando palavras dele, que eu creio que foram palavras dele em Hebreus 2,9, vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que foi feito, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Vemos, porém, coroado de glória e de honra. Já não vemos mais o Jesus humilde de Nazaré, desprezado, espezinhado, esbofeteado. Vemos um Senhor Jesus Cristo coroado de glória e de honra. Professores da escola dominical, apresentem este Senhor Jesus Cristo às crianças. Porque é este Senhor Jesus Cristo que elas têm que começar a conhecer desde pequeninas. Não quer dizer que não o conheçam quando ele estava na terra. Percebem? O problema de muitos é que não estão a ver o Senhor Jesus Cristo assim. Esquecem-se que o Senhor Jesus Cristo na terra ministrou ao seu povo terreno e o Senhor Jesus Cristo no céu ministra ao seu povo celestial. Para terminar, eu tenho que parar, isto é duro e difícil. 1 Timóteo 6. Eu já uma vez falei disto, mas isto é segurança para vós. Muito rapidamente. Querem ver outra bomba atómica que alguns utilizam? Entre aspas, bomba atómica para dizer que aquilo que eu estou a dizer não é assim. Dizem assim. O que o Senhor Jesus Cristo disse é que é importante. Vocês falam de Paulo. E eu já estive a acabar de dizer agora que o que Paulo diz são mandamentos do Senhor. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Não é da cabeça dele, não é das ideias dele. Foi o Senhor da glória que falou através dele. E vocês querem uma prova de Cristo que está a falar em mim. Cristo está a falar em mim. E vocês não veem isso. Mas para gente cega, a gente é difícil mostrar a um cego, quer que seja, porque está cego. Agora, alguns, nesse raciocínio, dizem-me assim, o que o Senhor Jesus Cristo disse é que é importante, não é o que Paulo diz. Então qual é a passagem que vão buscar? Esta. Versículo 3 do capítulo 6 do 1 Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que cuidam que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. E dizem isto. E eu ainda disse assim, o apóstolo Paulo está aqui a dizer, se alguém não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras que ele disse é que são. Ok, são. Vamos por aqui. Primeiro, são. Então faz tudo o que ele manda. Não consegues fazer? Porquê? O que é que se passa? Segundo, que palavras são estas? Que palavras são estas a que Paulo se refere como são as palavras do Senhor Jesus Cristo? Será que ele pode explicar no contexto? Pode. Vamos ver que palavras sãs do Senhor Jesus Cristo é que Paulo se está a referir. É aquelas que o Senhor Jesus Cristo disse quando estava na terra ou aquelas que ele está a dizer quando está no céu? E o contexto mostra que ele está-se a referir às palavras, às sãs palavras do Senhor Jesus Cristo que ele do céu disse ao apóstolo Paulo. Como é que eu sei isso? Temos que começar no versículo 1, não é verdade? Que diz assim. Instruções do apóstolo Paulo. Que são palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz isto pela palavra do Senhor, não da cabeça dele. Todos os servos que estão debaixo de jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes
e amados. Ele está a dar aqui ensino sobre patrões e empregados. O que é que o patrão deve fazer? O que é que o empregado deve fazer? A relação de uns e de outros. E depois diz assim a seguir: isto ensina e exorta. Ensina isto e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina outra coisa desta que eu estou a ensinar, e se não conforma com as 6 palavras, que são estas que eu acabei de dizer. Quando as pessoas tiram um versículo fora do contexto, pode servir o pretexto que quiserem, mas a mim não me enganam. Vê do contexto. Isto ensina e exorta. E se alguém ensina outra coisa diferente e não se conforma com as 6 palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que ele está a ensinar não são palavras dele, são do Senhor Jesus Cristo. Compreendem? E, no entanto, alguns querem se enganar, dizendo, está-se a referir às palavras quando ele disse quando estava cá na terra. Para terminar. Terminei. Tenho mais coisas, mas não tenho luz verde para continuar. Que o Senhor nos abençoe.